Olá, Tricolovers, tudo bem com vocês? Marcos Filho aqui falando, professor e parceiro da Círculo, e hoje eu estou aqui no canal para lhe ensinar essa peça de tricô que foi trabalhada com fio doçura, gente. Olha esse fio aqui, olha essa cor, né? Esse fio aqui que ele é lançamento e eu vou ensinar para vocês exatamente essa peça aqui que está na Rochelle. Ela ficou uma peça lindíssima com detalhes aqui, olha, de manga bufante, e alguns detalhes aqui rendado, umas faixas aqui rendadas, e é essa peça que eu vou ensinar para você. Mas antes, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar da peça, que goste de tricô. Se inscreva aqui no canal também, tá bom? Deixa o seu joinha e, óbvio, deixa aqui os seus comentários, porque a gente adora ler o comentário de vocês, tá bom? E sempre, 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 quando terminar alguma peça utilizando o fio da Círculo, utilize a nossa hashtag sempre Círculo nas suas redes sociais para que a gente possa também conferir aí um pouquinho do seu trabalho, tá bom? Então, confira agora a lista de materiais. Esses são os materiais que eu vou precisar: uma tesoura, uma agulha para costuras e acabamentos, 2 marcadores. Agulha de tricô, pode ser agulha reta ou agulha circular. O meu cabo é de 80 centímetros. E o fio que eu vou utilizar é este aqui, fio doçura da Círculo. Ele tem 216 metros, 100 gramas, 463 de tex e ele é 100% acrílico, ok? As agulhas recomendadas é da 3,5 a 5 milímetros, no caso de tricô, 3 a 5 no caso do crochê. E essa cor, caso você queira saber e ter essa cor, é a 3252, tá bom? Aqui eu quero uma peça um pouco mais solta, um pouco mais leve, mais fofinha. Então eu vou utilizar aqui, tanto reta como a circular, a 5,5 milímetros. Para trabalhar as mangas, eu vou montar na minha agulha 42 pontos. Montei os 42 pontos, dei um nó no final, cortei um pouco do excesso que sobra da montagem, o fio, e vou virar, e agora eu vou trabalhar o ponto de barra 2 por 2, mantendo um ponto de borda no início e no final. O do início eu tiro sem fazer com o fio atrás e passo a trabalhar 2 meias e 2 tricôs. Isso é o que eu vou repetir até o final da carreira. Vou finalizar a carreira com 2 tricôs e o último ponto de borda em tricô. Viro e trabalho a barra 2 por 2. É só eu acompanhar os pontos, né? Como os pontos se apresentam, ou seja, aonde for meia eu faço meia, aonde for tricô eu faço tricô. Ponto de borda tiro sem fazer com fio atrás. Repare que aqui eu tenho 2 pontos meias, então eu só repito. E aqui eu tenho 2 pontos tricôs, é só eu repetir. E agora eu vou até o final da carreira, viro e continuo sempre acompanhando os pontos. Alcancei quase 10 centímetros aqui no meu ponto de barra 2 por 2, tá com 9 centímetros e meio. Eu estou em uma carreira aqui pelo direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa carreira inteira acompanhando o ponto de barra, e quando eu estiver aqui do avesso, nós vamos fazer os aumentos para essa manga bufante. Já finalizei aqui a carreira pelo direito, então agora eu vou voltar para o avesso. E aqui nós vamos fazer um aumento para cada ponto que eu tenho na agulha, ok? Exceto os pontos de borda. Então, vamos lá. Eu tiro aqui o meu ponto de borda. E aí, para cada ponto eu aumento um, tá? E aqui eu vou fazer tudo ponto tricô. Então, eu já faço aqui, olha, o primeiro ponto tricô e faço um aumento. Você pode pegar essa perninha aqui, olha, do ponto de baixo e trabalhar um ponto tricô aqui. Trabalho um tricô no próximo e um aumento. Trabalho um tricô no próximo e um aumento, ok?
Para cada ponto trabalhado, eu vou aumentar um ponto. Então, se a gente tinha 42 pontos, a gente passa a ter 82 pontos. Eu vou aumentar 40 pontos no total. E assim eu vou até o final. Finalizando aqui os aumentos, esse é meu último aumento da carreira. E finalizo com o meu ponto de borda. Pronto, viro aqui para o direito. Então, agora aqui eu estou com 80 pontos na agulha, mais um ponto de borda para cada lado. Eu vou trabalhar agora apenas o ponto de malha, ou seja, direito em ponto meia, avesso em ponto tricô. Só que nós vamos fazer aqui um trabalho decorativo que eu preciso ter pontos múltiplos de 3 aqui na agulha, tá bom? 80 não é múltiplo de 3, então a gente vai aumentar mais um pontinho aqui pelo direito para poder ficar com 81 pontos e aí sim ficar múltiplo de 3. Então eu tiro aqui o meu ponto de borda e a carreira inteira eu trabalho em ponto meia, tá bom? Em algum lugar aqui eu escolho aumentar mais um ponto. Vamos supor, eu quero fazer um aumento aqui. Ao invés de eu levantar a perninha, porque a gente já fez isso na carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos em um só, tá? Então, olha, eu vou trabalhar um ponto meia nesse ponto, olha, só que eu não vou derrubá-lo da agulha. Levo o fio lá para trás e na alça de trás eu trabalho outro ponto. Aí aqui eu fiz um aumento. Agora eu estou com 81 pontos na agulha. Agora sim eu já tenho pontos para fazer o meu trabalho decorativo. Vou continuar tudo em ponto meia. Finalizando aqui a carreira pelo direito, faço o meu ponto de borda. Viro para o avesso e aqui eu vou trabalhar tudo ponto tricô, tá? É o ponto de malha. Tiro o ponto de borda e passo a trabalhar todos os pontos em tricô. Vou continuar dessa maneira até eu ter no total aqui 16 carreiras, tá? Trabalhadas do ponto de malha. Essa daqui já é a segunda carreira que eu estou pelo avesso. Quando eu estiver na carreira de número 16, eu vou estar pelo direito e aí a gente começa a parte decorativa aqui da nossa manga. Aqui eu já trabalhei as 16 carreiras, tá? Do ponto de malha, como vocês estão vendo, direito em ponto meia, avesso em ponto tricô. E eu estou em uma carreira pelo direito. Agora eu vou começar o ponto fantasia, o ponto trabalhado, o ponto decorativo. Eu vou começar fazendo 2 cordões de tricô. Então, aqui pelo direito eu vou trabalhar essa carreira toda em tricô e o avesso todo em tricô. Um cordão de tricô equivale a 2 carreiras, uma ida e uma volta do mesmo ponto, tá? Então, olha, eu vou começar aqui pelo direito, tá? Passo aqui o meu ponto de borda e passo a trabalhar todos os pontos em tricô. Agora eu vou virar para o avesso e eu vou trabalhar essa carreira também toda em ponto tricô. Tiro meu ponto de borda, passo a trabalhar o ponto tricô, ok? Finalizei aqui a carreira pelo avesso, tudo em ponto tricô, viro para o direito novamente. Então, agora eu tenho um cordão. Eu vou fazer mais um cordão, então, aqui novamente pelo direito eu vou fazer essa carreira toda em tricô, viro para o avesso, faço toda ela em tricô, aí eu vou ter 2 cordões. Pronto, aqui eu já estou, olha, com os meus 2 cordões de tricô, estou novamente pelo direito. Agora nós vamos fazer um trabalho rendadinho aqui, e para isso eu preciso estar pelo avesso para começar esse ponto, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar essa carreira inteira em ponto meia, e aí quando eu estiver lá do avesso, eu começo o meu ponto rendado. Então, eu simplesmente, olha, passo meu ponto de borda e vou trabalhar tudo em ponto meia.
Eu vou trabalhar essa carreira toda em ponto meia. Tiro o ponto de borda, trabalho ela toda em ponto meia. Pronto, já trabalhei a carreira do avesso toda em ponto meia, agora eu estou pelo direito, e aqui a gente vai trabalhar 3 pontos juntos sempre, tá? Durante toda a carreira. 3 pontos juntos em meia. Então, veja só, tira aqui o meu ponto de borda, 3 pontos. Eu vou pegar esses 3 primeiros pontos aqui, ó, e eu vou trabalhar eles 3 em meia, só que eu não vou derrubar da agulha, olha, eu trabalho os 3 juntos, não derrubo eles da minha agulha, tá? O primeiro ponto, eu vou trabalhar mais um meia nele, ó, no primeiro ponto eu tenho 3, no primeiro eu trabalho um meia e derrubo da agulha. Vai ficar 2 pontos, esses dois eu trabalho os dois juntos, olha, em meia também, e daí eu derrubo. Tá? Então, a gente pegou 3 pontos de uma vez só, mas já recolocamos os 3 aqui. E aí, isso eu sempre vou fazer na carreira inteira, tá? Então, olha, 3 próximos pontos, esses 3 aqui, ó. Tá? Esses 3 pontos eu vou trabalhar junto. E não vou derrubar da agulha. O primeiro ponto eu trabalho em meia. E aí eu derrubo. Sobram 2, esses 2 eu trabalho junto. E derrubo. Ok? Então, é só fazer isso. Eu vou fazer aqui mais uma vez, esses 3 próximos pontos. Eu vou trabalhar junto e não vou derrubar da agulha. O primeiro ponto eu trabalho em meia e derrubo. O segundo, junto com o terceiro, eu trabalho junto e derrubo. Tá ok? Então, você vai ficar assim, com conjuntinhos de 3 pontinhos. Eu vou continuar fazendo esse processo até o final. Eu já tô aqui chegando no final. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisava de pontos múltiplos de 3 na agulha, né? Que a gente aumentou mais um ponto depois aqui na manga, porque, ó, vai sobrar 3 pontos certinho, tá bom? Então, olha, esses 3 aqui, mais uma vez mostrando, eu vou trabalhar juntos. Não vou derrubá-los da agulha, e aí eu vou trabalhar o primeiro em meia, e aí eu derrubo. E eu vou trabalhar os dois juntos e derrubo. E finalizo com um ponto tricô aqui, que é meu pontinho de borda, tá bom? Pronto, essa carreira já está pronta. Eu fico com esses bloquinhos de 3 pontos. Vou virar para o avesso e vou fazer toda a carreira em ponto tricô, ok? Então, eu já tiro meu ponto de borda e todos os pontos trabalhados em tricô. Trabalhei toda a carreira aqui do avesso em ponto tricô. E o ponto é isso, tá, pessoal? Ele acaba por aqui, tá? Esse daqui é o pontinho que vai ficar rendado. Ele acaba por aqui. Só que eu vou fazer 2 repetições dele, tá? 2 vezes eu vou fazer esse pontinho. Então, eu estou pelo direito. Quando eu preciso começar esse ponto, eu preciso estar do avesso. Então, o que que eu vou fazer? Trabalhar toda essa carreira em ponto meia. Aí, eu vou virar a peça para o avesso, vou trabalhar ela toda em ponto meia. Vou virar para o direito novamente e trabalhar 3 pontos sempre, de 3 em 3. Assim como eu mostrei agora. Vou até o final e o avesso eu trabalho todo em tricô, tá? E aí, a gente vai ter 2 repetições desse pontinho rendadinho aqui. Então, eu vou fazer, é a mesma coisa que eu acabei de mostrar. Vou fazer mais uma repetição e daqui a pouco eu volto. Fiz aqui já a segunda repetição, né, do nosso ponto aqui rendadinho. Estou pelo direito. Agora, nós vamos fazer mais 2 cordões de tricô para fechar essa faixa aqui. Só que eu vou fazer uma carreira de ida em meia, uma de volta em tricô. Ok, eu já fui em ponto meia, voltei em ponto tricô. Agora eu entro aqui, olha, para os cordãozinhos de tricô, que a gente fecha essa faixa. Então, como eu disse para vocês, eu vou em tricô, volto em tricô,
viro pro direito, vou em tricô, volto em tricô. Aí eu vou ter os 2 cordões de tricô. Bom, pessoal, aqui, olha, eu já trabalhei aqueles 2 cordãozinhos de tricô, ok? E a nossa faixa com o rendado, ele vai ficar assim, olha, dessa forma, tá? Agora, eu vou continuar em ponto de malha, tá? Que nem aqui na parte de baixo, direito em ponto meio, avesso em ponto tricô, até que você tenha 40 centímetros desde aqui da barra, tá? Quando você alcançar 40 centímetros, nós vamos começar a cava. Porém, eu vou fazer mais uma faixa dessa. Quando eu tiver 20 carreiras do ponto de malha, 20 carreiras, eu vou fazer outra faixa dessa daqui. Eu tenho uma outra manga aqui já terminada, essa daqui é a segunda manga que eu estou fazendo, para vocês entenderem aqui, olha, como é que foi o meu processo aqui. Então, eu trabalhei aqui, olha, o meu ponto de barra, aumentamos os pontos, aí trabalhei aqui o ponto de malha por 16 carreiras, fiz a nossa faixa do ponto rendado, e aí eu continuo no ponto de malha por 20 carreiras, e aí eu vou fazer outra faixa rendada. No meu caso, logo quando eu terminei a segunda faixa rendada, eu já alcancei os 40 centímetros, tá? E aí eu vou começar a cava. Então, vocês vão fazer, após a primeira faixa, 20 carreiras de ponto de malha, vai trabalhar outra faixa e, se o seu já deu 40 centímetros, nós vamos começar a cava. Então, eu vou voltar com vocês agora quando eu tiver aqui 40 centímetros de trabalho para começar as nossas cavas. Já terminei aqui a segunda faixa do ponto rendado, então eu trabalhei 20 carreiras do ponto de malha e fiz novamente a mesma coisa que eu mostrei aqui para vocês da primeira faixa, tá? Foi a mesma coisa, terminei aqui o segundo cordão de tricô. E como eu disse para vocês também, coincidiu de quando eu termino a segunda faixa, desde lá do início do meu ponto de barra, eu tenho aqui 40 centímetros, tá bom? E vou começar a minha cava agora. Esse também é um dos motivos que eu comecei o vídeo com as mangas, porque a mesma cava que eu fizer aqui, nós vamos fazer na frente e nas costas, tá ok? Então, eu vou começar arrematando 5 pontos aqui no início e 5 pontos lá no final. Eu vou trabalhar um ponto meia, outro ponto meia e vou jogar o primeiro por cima do segundo. Um arremate, segundo, terceiro, quarto e quinto arremate, tá? Então, agora eu vou continuar tudo em ponto malha. Até o final dessa manga, nós vamos trabalhar o ponto de malha. Então, eu vou continuar ponto meia do direito e ponto tricô do avesso até o final. Terminei a minha carreira pelo direito, vou virar para o avesso e aqui eu vou arrematar 5 pontos. Segundo, terceiro. Então, aqui eu arrematei 5 pontos, agora eu vou continuar tudo em ponto tricô até terminar essa carreira. Virei aqui para o avesso, agora nós vamos arrematar 3 pontos deste lado e 3 pontos do outro lado. Um, dois e 3. Agora eu vou continuar tudo ponto meia, vou virar para o avesso. Do lado do avesso, arrematar 3 pontos. Um, dois, 3. Agora eu continuo tudo em ponto tricô e viro para o direito. Virei para o direito e agora eu vou arrematar 2 pontos de cada lado por 2 vezes. Então, vamos à primeira repetição. Um arremate. Segundo arremate, continuo tudo em ponto meia e viro para o lado avesso. Já do lado avesso, eu vou arrematar 2 pontos.
1 e 2. Aqui a primeira repetição de 2 arremates estão feitos. Eu vou continuar tudo em tricô, vou virar para o direito. Já aqui pelo direito, agora eu vou para a segunda vez que eu arremato 2 pontos no início e no final. Então, eu já vou aqui, olha, arrematar o primeiro e o segundo, e agora eu continuo tudo em ponto meia. E viro para o avesso. Aqui pelo avesso, eu vou arrematar 2 pontos. 1 e 2. Agora eu continuo tudo em ponto tricô até o final e viro para o direito. Eu já estou aqui de volta no direito do trabalho e veja aqui que a cava já está formada. É a mesma cava que a gente vai fazer para costas e frentes. É a mesma cava, tá? Então, só recapitulando, a gente arrematou 5 pontos de cada lado, depois 3 pontos de cada lado, depois 2 pontos de cada lado 2 vezes. Essa é a cava que a gente vai fazer nas costas e na frente. A diferença é que a nossa manga, nós agora vamos passar a diminuir 1 ponto de cada lado por 8 vezes, toda vez que eu estiver pelo direito. Por 8 vezes, tá? Então, eu vou fazer aqui uma vez e, fora da gravação, eu vou fazer por mais 7. Eu simplesmente pego os 2 primeiros pontos que eu tenho aqui na agulha e vou trabalhar juntos em meia. Primeira diminuição feita, eu vou continuar tudo em ponto meia. Neste momento, a nossa manga ela é mais rápida de tecer, porque como a gente cavou, a gente tirou uma boa quantidade de pontos que tinha na agulha. Então, você chega no final da carreira mais rápido. Aqui, como é um ponto apenas, eu não preciso virar o trabalho. Quando restarem 2 pontos, eu vou trabalhar 2 juntos. Aqui a gente sempre segue em ponto de malha, ok? Direito em ponto meia e avesso em ponto tricô. Ó, já estou chegando aqui no final. Quando sobra 2 pontos na agulha, eu pego os 2 juntos e trabalho em meia. Pronto, a primeira diminuição de 1 ponto já está feita. Eu preciso fazer isso por 8 vezes. Já fiz uma, agora eu vou fazer mais 7 vezes. Só quando eu estiver pelo lado direito. Quando eu estou no avesso, eu só faço o ponto tricô do início até o fim. Aqui eu já diminuí 1 ponto, né? Aqui no início e aqui no final, por 8 vezes, tá? Então, olha, lá do comecinho da nossa cava, a gente vai ter a nossa manga desse jeito. O que acontece é que aqui onde eu terminei, eu ainda não alcancei o comprimento da manga, que ela tem que ser de 60 centímetros, tá bom? Então, eu vou agora continuar trabalhando o ponto de malha até eu alcançar 58 centímetros. E aí a gente vai fazer os arremates finais dessa manga para ela poder ficar estilo bufante, né? Então, eu vou continuar aqui o meu ponto de malha até eu alcançar 58 centímetros. Já alcancei aqui mais ou menos 58 centímetros, né? Tive que trabalhar de forma reta depois que eu fiz a última diminuição. E agora nós vamos por os arremates finais da nossa manga. Eu contei quantos pontos eu fiquei aqui, após todas as diminuições, eu fiquei aqui com 43 pontos, tá? Porque a gente fica com pontos ímpares, porque o nosso ponto rendado aqui é múltiplo de 3. Então, eu vou ter que diminuir um ponto, que eu vou escolher qualquer lugar aqui para fazer isso, e vou ficar com 42. Eu preciso dividir essa manga em 3 partes. Então, vai dar 14 para este lado, 14 no meio, 14 aqui no final. Então, eu vou arrematar 14 pontos, trabalhar normalmente os outros 14
e os outros 14 vou virar para o avesso e arrematar 14 pontos deste lado. Vamos ver como é que vai ser isso. Lembrando que eu tenho que diminuir um ponto aqui, tá? Porque eu tô com 43 e aí não dá para dividir igualmente por 3. Então, vamos lá. Eu vou começar, então, arrematando 14 pontos aqui iniciais, tá? 1, 2, 3, 13... 14 pontos. Aqui eu arrematei 14 pontos, agora eu vou trabalhar tudo até o final para arrematarmos 14 do outro lado. Pronto, aqui eu terminei, agora eu vou virar para o avesso e aqui nós vamos arrematar 14 pontos também. Só que aqui eu vou fazer em tricô porque eu estou aqui do lado avesso, tá? Então, 1, 2... 3. Já arrematei os 14 pontos deste lado, agora eu vou continuar o avesso. Vou virar aqui para o direito novamente e eu fiquei aqui com 14 pontos, tá? E eu vou aqui pelo direito arrematar agora esses 14 pontos. Aqui eu já arrematei os meus 14 pontos, só vou trabalhar mais um ponto para fazer um nozinho. E vou cortar aqui o fio. Puxo a agulha e faço o meu nozinho. Com isso, a nossa manga, ela já está pronta. Fiz aqui uma manga com vocês, trabalhamos a faixa do ponto rendado, as cavas, as diminuições únicas e os últimos arremates aqui, 14 deste lado, 14 deste e os 14 centrais. Você vai reservar essa manga e vai fazer outra exatamente igual, que eu já tenho aqui também, a outra pronta, exatamente igual. Vai reservar as duas mangas. Bom, para as costas eu montei aqui 68 pontos, tá? Com mais um pontinho de borda de cada lado, fiquei com 70 pontos. E aí, assim como na manga, eu trabalhei o ponto de barra 2x2. Só que aqui eu trabalhei 8 carreiras, tá? A 9ª carreira vai ser o meu avesso. Por quê? Eu quero que esses nozinhos fiquem para o avesso e a parte mais bonitinha da montagem fique para o direito. Então, aqui é a minha 9ª carreira e aqui eu vou trabalhar tudo ponto tricô nessa carreira, mas eu vou aumentar aqui 15 pontos. Após esses aumentos, vai totalizar aqui na agulha 83 pontos, tá? Então, como eu disse, olha, ponto de borda, vou trabalhar tudo ponto tricô. Esses 15 aumentos eu vou distribuir da forma como eu quiser. Exatamente como eu fiz na manga. Eu pego a perninha do ponto de baixo, trabalho um tricô. Faço mais alguns pontos. Levanto a perninha do ponto de baixo, mais um aumento. Trabalho 2 pontos, levanto a alça e trabalho um tricô. Fiz todos os aumentos lá pelo avesso. O que eu vou fazer agora? Simplesmente trabalhar o ponto de malha direito em ponto meia e avesso em ponto tricô por 18 carreiras. Trabalhei aqui as 18 carreiras do ponto de malha. Agora eu vou fazer aquela faixa que eu ensinei para vocês na manga. Igualzinho eu fiz na manga, eu vou fazer aqui uma faixa e daí volto a trabalhar o ponto de malha. Então, vou fazer aqui em off a mesma coisa que eu fiz na manga e aí eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Aqui eu já fiz aquela faixa nossa decorativa, né, do ponto rendado, exatamente como eu fiz na manga. Já fiz uma, agora eu vou voltar a trabalhar o ponto de malha por 18 carreiras, tá? Vou fazer novamente mais uma faixa. E aí eu volto com vocês quando nós tivermos que fazer a cava das nossas costas. Eu terminei a cava aqui das minhas costas, tá? Então, como eu disse para vocês, eu fiz a faixa aqui do trabalho rendado.
Aí eu trabalhei 6 carreiras de ponto meia para atingir os 40 centímetros de altura. E aí eu comecei a cava. Então aqui na cava eu arrematei 5 pontos uma vez, dos dois lados, tá? 3 pontos uma vez, 2 pontos 3 vezes e 1 ponto 2 vezes, tá bom? Então aqui eu terminei a cava das minhas costas. Então reparem aqui que eu tenho, né, a cava dos dois lados. Então olha só, eu tenho a cava deste lado e a cava deste lado feita. Após a minha cava pronta dos dois lados, eu fiquei com 54 pontos na minha agulha. E agora eu vou trabalhar o ponto de malha sem fazer nenhuma diminuição, até eu alcançar o tamanho da minha peça, que vai ser 60 centímetros total. Que significa que eu vou ter uma cava de 20 centímetros, tá? Daqui até onde eu parar, eu vou ter 20 centímetros de cava e 40 centímetros da cava para baixo. Então, a minha peça vai totalizar 60 centímetros. E aí, eu vou arrematar todos os pontos quando eu alcançar 60 centímetros. Bom, aqui está. Eu terminei a cava e continuei de forma reta, como eu disse para vocês, até alcançar 60 centímetros e arrematei todos os pontos, tá? Então, eu fiquei aqui com uma cava de 20 centímetros no total, fiz a minha cava e continuei. Minha peça alcançou 60 centímetros e eu fiquei no total, desde lá da barrinha, com 60 centímetros. Agora eu vou reservar essas costas e vou começar a frente. Só que eu vou vir com vocês na frente já depois da cava, tá bom? Porque a frente vai ser igual às costas. Você vai fazer o mesmo processo. O ponto de barra, com a mesma quantidade de pontos, vai aumentar 15 pontos, vai trabalhar 18 carreiras de ponto de malha, a faixa decorativa, 18 carreiras do ponto de malha, faixa decorativa, 6 carreiras de ponto de malha, vai fazer a mesma cava e eu volto com vocês mais ou menos aqui, onde a gente vai começar o decote redondo. Eu continuei agora, até mais ou menos aqui faltarem em torno de 8 centímetros para eu alcançar o comprimento total da minha peça, né? Então, fui trabalhando aqui de forma reta, né? Não estou fazendo diminuições de nenhum dos lados. E aí, faltando mais ou menos 8, faltando 8 centímetros, eu vou começar aqui a fazer o decote redondo. Então, eu já separei aqui com marcadores os meus 10 pontos centrais, tá? Aqui eu vou arrematar e vou passar a fazer diminuições deste lado e deste lado, até eu ficar aqui com os meus pontos para o ombro. Eu vou deixar 16 pontos para cada ombro. Os pontos restantes serão diminuídos. Então, eu estou em uma carreira pelo direito, vou trabalhar até chegar aqui no primeiro marcador. Já estou chegando aqui no meu primeiro marcador, cheguei, vou tirar e aqui eu começo a fazer os arremates. São 10 pontos, tá? Então, eu vou fazer o arremate normal, trabalha 2 pontos, pega o primeiro e joga por cima. 1, 2, 3, 9. E aí eu cheguei no marcador, só que eu só arrematei 9 pontos ainda, tá? Então, tem que arrematar mais um aqui, aí eu fico com 10 arremates. Então, eu arrematei aqui os 10 pontos centrais. Agora, eu vou continuar até o final do trabalho. E como eu arrematei, o que que acontece? Eu não consigo fazer os dois lados ao mesmo tempo com o mesmo fio. Ou eu tenho que trabalhar primeiro este lado, direito e avesso, depois que eu terminar este lado, eu passo a trabalhar este, engatando um fio novo. Eu vou trabalhar os dois decotes ao mesmo tempo. Então, como eu disse, eu vou trabalhar os dois lados do decote juntos, mas tudo que eu fizer de um lado e do outro, você também vai fazer, caso você queira fazer cada lado por vez, tá? Então, agora eu vou virar para o avesso, vou trabalhar aqui até eu terminar os pontos deste lado. Pronto, eu terminei aqui este lado e agora eu vou engatar um fio novo aqui para continuar o outro lado. Daí eu vou fazer os dois lados ao mesmo tempo.
Eu não quero abrir outro novelo para fazer os dois lados ao mesmo tempo. Então, no meu próprio novelo que eu tenho aqui, eu vou pegar o fio que é de fora, tá aqui. O fio de fora do novelo. O outro lado eu estou trabalhando com o fio de dentro, tá bom? Então, aqui eu vou engatar o meu fio. Se você quiser, você pode pegar uma ajuda de uma agulha de crochê para poder puxar o fiozinho. Eu vou lá no segundo ponto, tá? Vou puxar. E aqui eu vou dar o meu nozinho. Pronto, eu já estou com o fio engatado para continuar este lado. Eu vou trabalhar tudo tricô até o final. Vou trabalhar a minha peça até faltarem 2 pontos aqui, que vai ser a nossa primeira diminuição. Que vai ser a nossa primeira diminuição aqui do lado direito. Eu vou fazer essas diminuições sempre 2 juntos em tricô. Primeira diminuição feita, eu vou soltar o fio que eu trabalho este lado, pego o fio que eu trabalho o lado esquerdo, e aqui eu já começo com 2 juntos em tricô. Ok, primeira diminuição feita, eu vou continuar em ponto meia até o final. Aí eu vou virar para o avesso, vou trabalhar todo o avesso em ponto tricô. Quando eu virar novamente para o lado direito, eu vou fazer a segunda diminuição, que vai ser 2 juntos em tricô aqui. Solto o fio, faço 2 juntos em tricô aqui. Continuo, viro para o avesso, viro para o direito, terceira diminuição. Vou continuar fazendo essas diminuições até restarem 16 pontos aqui para o meu ombro. Bom, aqui está, pessoal, já fiz as diminuições aqui de cada lado para formar o decote redondo, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu parei com 16 pontos para o meu ombro, tá? Então, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aí tem o 17 aqui, mas é porque esse ponto vai ser usado para costura, então eu acabo perdendo ele, tá bom? Então, por isso que tem 17 aqui, porque eu quero ter 16 pontos aqui para o meu ombro. Fiz isso dos dois lados. Quando sobrou essa quantidade de pontos, faltou ainda 1 centímetro para eu alcançar 60 centímetros de comprimento, tá? Então, o que eu fiz? Eu trabalhei uma ida e uma volta, sem fazer nenhuma diminuição. Aqui eu alcancei 60 centímetros. Eu peguei até as minhas costas e coloquei bem assim, um de frente para o outro, para ver se realmente o tamanho bate com as costas e bateu. Então, agora eu vou arrematar todos os pontos desse ombro. E a nossa frente está pronta após esses arremates. Então, eu vou terminar aqui todo o arremate dos dois lados, tá bom? E aí eu vou costurar um ombro com o outro, para a gente poder trabalhar a nossa gola. Já estou aqui costurando o último ombro aqui, só voltei para mostrar para vocês, olha, que eu pego sempre 2 alcinhas do ponto de lá, com 2 alcinhas do ponto de cá, certo? E aí eu sempre vou assim, pegando 2 alcinhas de cada lado do meu ombro, um das costas e um da frente. Até eu finalizar aqui a minha costura. Aí eu puxo o fio para ajustar a costura, tá? O ombro aqui já está pronto, eu vou virar aqui para o avesso para eu poder arrematar o fio. Então, tudo que eu faço aqui desse arremate, você vai fazer em todos os fios que tiver da peça, tá? Eu dou um nozinho, eu puxo, eu passo em mais um ponto, dou outro nó, puxo. Depois de 2 nós, eu vou passando o meu fio aqui por dentro desses pontinhos que ficam aqui.
E daí eu posso cortar já o meu fio aqui bem rente, tá? Bom, eu vou trabalhar aqui de forma circular, tá? Se você não sabe trabalhar com agulha circular, você pode levantar os pontos e deixar um ponto de borda para cada lado para costurar essa gola depois. Aí você vai trabalhar direito e avesso, tá? Aqui eu vou trabalhar tudo de forma circular, então não vai ter costuras, tá? E para cada ponto de borda que eu tenho aqui, eu vou levantar um ponto, pegando dentro do ponto meio aqui, tá? Ó. Venho aqui com o meu fio. Levanto. Aí eu vou lá no próximo ponto meia, dentro dele, e eu vou levantar o segundo ponto. E assim eu vou ir até terminar aqui os pontos das costas, tá? Então, quando eu chegar lá, no finalzinho das costas, eu volto. Pessoal, já levantei todos os pontos, tá? Estou aqui já, olha, no meio das costas novamente, ok? Então, aqui está todos os pontos já do meu decote. Então, eu vou começar a trabalhar aqui de forma circular, tá? O meu cabo aqui é de 80, então acabou sobrando muito cabo. Eu vou trabalhar o laço mágico de uma outra forma, que eu só vou pegar essa agulha aqui, que é o que eu vou trabalhar. Eu vou puxar dessa forma, ajeito os pontos na agulha aqui da mão esquerda e eu já venho trabalhando a minha nova carreira, dessa forma. E aí aqui eu vou fazer o quê? A barra 2x2. Então, vou trabalhar 2 meias e 2 tricôs. 2 meias e 2 tricôs, ok? Então, eu vou trabalhar dessa forma, várias e várias e várias carreiras. Aqui eu não sei, acho que eu vou trabalhar... Aqui, acredito que eu vou trabalhar 4 centímetros da barra 2x2, e aí eu vou arrematar todos os pontos. Bom, pessoal, terminei aqui já a minha golinha 2x2, fiz mais ou menos até 4 centímetros, e aqui no meio das costas eu arrematei e escondi os fiozinhos, tá? Então, a nossa barrinha aqui, ela já está pronta. E o nosso decote também. Agora, eu tenho os dois ombros já costurados e toda a lateral da minha peça aberta. Porque aqui, agora a gente vai voltar lá na nossa manga e a gente vai costurar a manga aqui. Eu vou retirar a minha frente por enquanto e vou trazer uma manga. Porque antes da gente costurar essa manga, eu vou ter que fazer o seguinte: franzir essa manga a partir dos arremates. Então, eu vou vir com um fio e uma agulha, eu vou fazer uma costura tipo de alinhavo aqui, para que a gente possa franzir, porque eu preciso que ela tenha esse efeito aqui, ó. Bom? Lá no nosso ombro. Que ela fique bem franzidinha. Então, eu vou vir aqui, que começou o meu arremate. E aí eu vou fazer isso daqui, gente, olha. Eu passo por cima, passo por baixo, passo por cima, passo por baixo, tá vendo, ó? Assim, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Isso aqui eu vou fazer em toda a extensão da minha manga, ó. Pronto, essa aqui é a forma mais fácil, tá? Da gente poder fazer uma manga bem franzidinha lá no topo do ombro. Existem umas outras formas, mas essa daqui é a mais fácil, tá? Então, ó, como a gente fez aquela costura de alinhavo, se eu vier puxando aqui o meu fiozinho da costura, olha lá o que que vai acontecendo, ó. Deixa eu puxar bem pra vocês verem. Tá vendo? Olha, a nossa manga, ó, ela vai ficar bem franzidinha. Para deixar ela bem presa aqui, eu vou primeiro prender uma ponta do meu fio aqui pelo avesso.
Vou fazer aqui um nozinho de laçadinha. Ele fica franzido do jeito que eu quero. Agora a gente vai costurar toda essa parte lá na nossa peça. Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei avesso com avesso a manga, tá? Com aqui o corpo da minha peça. Bem aqui no meio, eu vou costurar a minha manga. Então, a costura aqui que eu tô fazendo, olha, que eu vou fazer mais uma vez com vocês, ó, o meu fio que franze a minha manga está aqui. Depois eu arremato ele. Ó, eu só vou fazendo isso daqui, ó. Eu vou de cima para baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, segurando, tá? Ó, a parte lá do meu ombro e segurando a minha manga. Porque como ela tá franzida, ela fica um pouquinho difícil da gente costurar. É normal, mas ó, vai segurando e vai passando pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Tá vendo? Olha, a gente costurou aqui a nossa manga. Eu só vou fazer aqui o meu nozinho pra arrematar esse fio. Pronto. Aí, vai sobrar esse fiozinho aqui, que era da minha manga. Depois eu dou nozinho aqui e arremato também, tá bom? Então, ó, se eu virar lá pro direito, olha, justamente esse efeito que eu quero, gente. Olha que bonito, tá vendo, ó? Ok? Pronto. Essa é a parte mais complicadinha, tá bom? Depois, ó, eu vou costurar toda essa lateral. Aqui eu tô costurando avesso com avesso, tá? Ó, eu tenho a minha cava, o início da minha cava, com o início da minha cava lá do outro lado. Geralmente, eu vou colocando assim, olha, um do ladinho do outro, pra eu não costurar errado. Ó. Vou segurando. E pronto. Agora, eu vou pegar um fio, vou colocar na minha agulha e eu vou fazer aqui a costura com vocês. Então, olha, começando aqui a costura, eu vou pra lá e venho pra cá. Só pra eu poder prender bem esse fiozinho aqui, tá? Aí eu venho aqui e dou um nó. Essa costura que eu vou mostrar pra vocês é a costura que vocês vão fazer em todos os lados da manga, tá? Pode até descer pela lateral, caso você queira fazer essa costura. Então, ó, eu deixo assim, bem certinho. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu passo a minha costura, tá vendo? Eu vou lá na frente com a minha agulha, ó. Vou lá na frente, passo o fio. Pronto. Agora, eu vou voltar aqui aonde não tinha sido feita a costura, ó. Eu coloco a minha agulha, atravesso os dois lados e avanço um pouquinho mais, ó, do que aonde o fio está. Dou uma puxadinha. Aí, eu volto aqui aonde não foi costurado e avanço um pouquinho depois da onde tá o meu fio. Não sei se tá focando, vamos lá, foca. Puxou. Volto aqui aonde não foi costurado e avanço um pouquinho da onde tá o meu fio aqui. O fio fica como se fosse no meio da agulha, tá? Ó, e puxo. Bom, pessoal, olha, eu já tenho aqui a nossa manga. Ó, ela já está costurada aqui, toda a cava. Fiz isso dos dois lados e também eu já costurei a outra manga. Agora, eu estou pelo direito costurando toda a parte de baixo da manga e vou até a parte do corpo e costurar frente e costas. Aqui eu já comecei a costurar a parte do punho. E aqui eu não estou costurando pelo avesso, né? Como eu costurei a manga. Veja que aqui eu tenho pontos de borda que a gente trabalhou. Então, eu entro em uma correntinha, saio na outra. Volto aqui na parte de baixo, entro em uma correntinha e eu saio na outra, ok? Essa é a costura que eu vou fazer aqui embaixo da manga, em toda a lateral do corpo. Já fiz aqui a parte da costura da manga, cheguei no corpo, também costurei aqui toda a lateral
da frente e das costas, tá? Já arrematei todos os fiozinhos que tinha, então a peça tá pronta. Todas as duas mangas já costuradas, a peça tá ok. Vamos colocar agora lá na Rochelle para ver como é que ficou. E a peça ficou pronta e ficou desse jeito aqui. Eu não imaginava que ia ficar assim, tão bonita como ficou. Eu adorei esse detalhe do ombro, que é esse ombro. Olha só, gente. Que ele faz esse bufante aqui. Eu gostei muito, muito, muito. Ficou muito elegante a peça, tá? Então veja aqui, olha, que a nossa manga, ela é bem, bem larga, ó, né? E aí o nosso punho é um pouquinho mais justo, justamente para você trazer um pouquinho mais para cá e fazer uma manga bufante. Detalhes muito interessantes que deixam a peça bem linda. Essa cor aqui eu fiquei apaixonado, tá? Então veja aqui, olha, que a gente fez o nosso decote redondo, a gente fez essas listras aqui para dar um detalhezinho na peça. E a peça pronta tá aqui, pessoal, olha só. A frente e as costas, elas são iguais, né? Olha só o detalhe aqui do outro ombro, ficou bem, bem, bem franzidinho. A cava aqui também, olha, ficou muito legal. A Rochelle tá muito elegante, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora veja, essa peça aqui, ela é tamanho P, ok? Se você quiser que um decote redondo não fique assim tão justo no seu pescoço, eu aconselho que você aumente tanto na frente quanto nas costas, sempre múltiplo de 3 por causa do nosso pontinho rendado aqui. Então, se você quer que essa peça fique um tamanho M, com um decote redondo um pouquinho mais solto, você pode aumentar 3 repetições deste lado e 3 repetições deste. Ou seja, 3, 6, 9 pontos desse lado, 9 pontos desse lado. Então, a frente, né? Quando você for trabalhar a frente, você vai montar 18 pontos a mais do que eu peço. Nas costas também, você vai montar 18 pontos a mais, tá bom? Aí você vai ter 3 repetições a mais deste lado e 3 repetições a mais do outro lado. Aí você vai ter um decote redondo mais soltinho, tá bom? E sempre mantenha aqui pelo menos a mesma quantidade de pontos, tá? De 16 a 18 pontinhos aqui no ombro, porque essa manga aqui, pessoal, a manga bufante, ela não pode ficar muito caída aqui embaixo, né? Senão ela não dá esse efeito legal, ó. O nosso ombro tem que acabar e a manga tem que começar. Ela fica mais altinha e dá esse acabamento aí que vocês estão vendo, esse efeito bem, bem bonito. As mangas você pode continuar do mesmo jeito, caso você queira aumentar o tamanho dessa peça, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Bom tricô!